Muito bem-vindos a mais um episódio do Labcast, mais uma edição que nós temos aqui hoje, gravando com mais startup que passou pelo nosso programa. Ao meu lado esquerdo, dona Juliana Marcon, muito bem-vinda. Aí, mais uma. Bora. Minha parceira, sempre aí do podcast, animada para hoje? Muito. O que temos hoje? Hoje temos aí um cara que diz que é legal. Vamos ver. Fera? Vamos ver. Muito bem. Com a gente hoje, Rodrigo Baelli. Palmas pro Rodrigão. Obrigado, gente. Rodrigão. Obrigado, Gels. Obrigado, parceiro. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara. Bacana de ter aqui, meu. Não, eu que fico feliz, agradecido pelo convite. Eu, da Ju. Vamos lá dividir com o pessoal aí, né? Umas histórias, conversa. Bora lá. Que bacana, que legal, que bom. Rodrigão, antes da gente começar, cara, falar da C10, falar de empreendedorismo, de inovação, de tudo que tem feito aí no ecossistema, sempre gosto de começar, né? Quem é o Rodrigo, cara? Pra conhecer, assim, né? Rodrigo CPF. Quem é o Rodrigão? Sim. Rodrigo é um guri, praticamente, muito sonhador, gosta muito de se relacionar com gente, que visualiza aí muitas oportunidades e que realmente quer fazer a diferença aí no nosso mundo, né? Eu sempre brinco, né? Pra prejudicar tem muita gente, pra ajudar tem poucos. Então, a gente que quer construir uma coisa positiva, o nosso trabalho é maior, né? E o Rodrigo é um pai de uma menina super linda, a Júlia, que é minha motivação no dia a dia, esposo da Débora, filho da Rosane, irmão do Ronaldo, e que tá aí nesse mundo aí para contribuir e aprender cada dia mais. Ah, que legal, cara. Apaixonado por esporte também? Sim, crossfiteiro. Rapaz, que faz muita diferença. Socorro. Só nas redes sociais fica com dor ali. Eu até brinco assim, existe o Rodrigo empreendedor antes da atividade física e o pós, né? Teve um período aí que, enfim, tiveram algumas coisas bem complicadas nos meus projetos, que o esporte foi o que me manteve com a minha saúde mental firme, assim, porque era lá que eu conseguia esquecer um pouquinho das coisas, racionalizar, voltar e fazer o que tinha que ser feito no dia a dia. Muito bacana, né? Tu começou a praticar quando? Mais 2022. 22 é recente? É, bem... 2, 3 anos, mais ou menos. Eu sempre brinco que todo mundo tem alguma atividade física que ela deve gostar de fazer. A questão é que as pessoas não experimentam coisas diferentes, né? Um esporte, enfim. E eu nunca fui muito de academia, assim, o processo eu acho monótono, meio chato. Então, no CrossFit é uma coisa muito mais dinâmica. Eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, ali são muitas atividades diferentes, não tem rotina. Então, casa muito com a minha forma de ser. E também o próprio perfil das pessoas que praticam o cross. É muita gente empreendedora, assim. Tu vê que com atividade física, essa, no caso, combina com o perfil pessoal das pessoas que praticam, né? Então, ali me ajuda muito. Tá. Como é que tu entrou no CrossFit, assim? Cara, tu acordou do nada, assim... Pá, vou fazer um CrossFit ou tu pesquisou, cara? Não, eu tinha já conhecia bem superficial, assim, de ver alguma coisa em rede social, mas não conhecia a atividade em si, no dia a dia, né? E aonde eu moro, que é Guaíba, abriu um box, que é a academia de CrossFit, a gente chama de box, né? E aí... Ali eu passei na frente 1 ou 2 vezes, e um dia lá, eu vou lá me inscrever para uma aula experimental, fui e tô lá até hoje, né? Tô lá até hoje. Mas foi meio assim, quer saber, preciso mudar, já estava meio insatisfeito com algumas coisas, enfim, em mim, e eu imaginava que aquilo ali poderia realmente me contribuir, né? Mas no começo é um pouquinho difícil, assim, porque... Sair do ponto cara, zero, eu olho aquilo ali pra mim é difícil o tempo inteiro, eu acho. Mas depois a gente te adapta e... Eu digo, as dores nunca passam, a gente aprende a suportar elas, né? Não é muito diferente do empreendedorismo, né? As coisas elas se somam, é muito parecido realmente, né? Porque os desafios de empreender, eles são diários, né, Ju? Com certeza. Isso é fato. Sim. Tu é de Guaíba? Sou de Guaíba, sou porto-alegrense, mas resido em Guaíba já há uns 15 anos, mais ou menos. A minha esposa é de lá, então me levou junto pra lá. Ah, que legal, que bacana. Rodrigo participou da turma do... Quinto ciclo, né? Uhum, quinto ciclo. Quinto ciclo, bacana. Dá um pitch pra nós aí, o que é C10, cara?
Bora lá. Então, a C10 é a plataforma para digitalizar as vendas dos pequenos varejistas no seu ambiente local. Até decorei para falar para vocês. Aí, ó. Aí. Mas a C10 é um empreendimento aí para contribuir para esse pequeno varejista que tem, às vezes, dificuldade de competir no ambiente digital, ter um e-commerce. Às vezes, ele quer vender. No digital, ele precisa estar bem posicionado com uma ferramenta que ajude ele no dia a dia, porém, ele muitas vezes não consegue viabilizar isso porque ele vai no método mais tradicional, que é botar um e-commerce. Muitas vezes ele não precisa do e-commerce. Por quê? Não é que ele não precisa, ele não está pronto para competir no ambiente do e-commerce a nível Brasil, grandes marcas, mas ele precisa poder viabilizar para o cara que quer comprar dele no outro bairro ou da cidade do lado. E aí a C10 é essa plataforma para transformar o negócio dele como se fosse um site local de vendas, né? Então, a gente desenvolveu um modelo onde ele tem um investimento baixo e consegue viabilizar de forma bem rápida, porque a plataforma é super intuitiva e deixar o seu negócio digital ali, poder ter um link onde o seu cliente visualiza todos os seus itens de uma maneira bem disposta, Show. preço e tudo mais, né? Beleza. Facilita para o pequeno. Sim, bastante. Beleza. Como é que tu chegou nessa ideia da C10? Como é que tu entrou nesse mundo aí, cara? Esse é um case que eu gosto bastante de dividir, assim, porque ele já vem da minha base empreendedora, né? Eu já tenho uma outra startup, a Tia Delivery, já há 7 anos. E eu comecei a empreender ainda estando no mercado de trabalho, né? CLT. Trabalhei bastante tempo no Sebrae, então minha base sobre empreendedorismo ela é bem grande, assim. Entendendo, né, o mundo de negócios. E aí, em 2017, visualizei uma oportunidade lá na nossa cidade, Guaíba, que o nosso grande player do mercado de marketplace não atuava localmente. Então, ali tinha realmente um mercado que era muito próximo de Porto Alegre, que demandava inovação dos consumidores e um mercado bagunçado do lado dos restaurantes. Então, a gente desenvolveu a Tia Delivery, que é um marketplace, para aproximar pessoas que querem pedir comida com quem vende, de uma maneira organizada e tudo mais. Bom, a gente veio trabalhando em 2017, 2018, 2019, numa crescente legal, se preparando. 2020, a pandemia, o negócio triplicou em 3 meses, as coisas começaram a acontecer. E aí a gente foi se adaptando ali e tudo mais, e conseguindo atender, e realmente gerando bastante entrega de valor, o negócio crescendo. Porém, pós-pandemia, o mercado se readequou. Começaram a voltar os antigos hábitos, tudo certo, as pessoas consumir fora ali, voltaram a ir até os estabelecimentos, o próprio mercado de delivery se digitalizou, ou seja, os restaurantes que só conseguiam vender online através do marketplace começaram a ter suas próprias plataformas. E aí veio a ideia de a gente desenvolver inicialmente uma plataforma de cardápio digital, que o primeiro nome foi Cardápio 10, aonde nasceu a ideia. Porque a gente viu que começou a competir com o nosso outro modelo de negócio, ou seja, o restaurante que vendia através do Tchê, ele também começou a ofertar diretamente a venda digital para o cliente dele. E fazer o processo de dumping, né? Tirar o cliente do marketplace. E a gente, por um tempo, desenvolveu estratégias para competir com isso, mas a nossa visão de mercado é que cada vez isso iria aumentar, ficaria mais difícil para o outro negócio. Então, melhor nós entrarmos nesse negócio também, né? E a partir daí, 2021, a gente começou a desenvolver a Cardápio 10. 2023, nós botamos ela no mercado, foi desenvolvimento totalmente interno, porém eu me deparei com um mercado extremamente competitivo. O que acontece? Esse tipo de produto, cardápio digital, desde a época de pandemia já houveram players que iniciaram e conquistaram terreno. Então, quando a gente entrou para competir com eles, a gente já estava defasado em relação à penetração de mercado. Haviam sim, e ainda existem muitos empreendedores de delivery que fazem açaí, lanche e tudo mais, que não tem. Porém, eles não têm muito mais por serem analógicos, às vezes têm um pouco de receio. Então, a gente acabou sobrando um mercado que não é tão aderente à plataforma. Então, com isso vieram alguns desafios, que foi primeiro a gente não desperdiçar o trabalho que foi feito, que a gente construiu uma plataforma legal, que a gente queria implementar, e aí com isso eu comecei a estudar e pensar em algumas possibilidades,
e a estratégia foi mirar em outros públicos. Dentro do nosso network, das conversas, a gente viu que a plataforma também se adaptava para outros segmentos que esses players de cardápio digital não olhavam, que era o varejo em si, né? E aí a gente vem desde lá já testando alguns nichos dentro do varejo para ver qual que ela tem mais aderência e aí iniciar estratégias para aprofundar e resolver dores de alguns segmentos, né? A gente tem um player que a gente começou já, logo que nós miramos para a gente deixou de ser cardápio para também ser catálogo digital, ou seja, pegar o varejo em si, né? A gente se posiciona assim. E com isso a gente vem testando, por exemplo, numa loja de suplementos, que é nosso case, que vende super bem, ficou muito aderente. E com esse Era uma loja que já vendia bem. Vendia, mas no WhatsApp. Ali é o WhatsApp, Instagram, mas não tinha um lugar onde o próprio cliente pudesse conhecer um pouco mais do produto, ver imagens, entender, ver forma de pagamento, fazer o processo de compra, porque uma loja de suplemento tem pelo menos ali uns 500 itens diferentes. Imagina isso no processo de atendimento do WhatsApp. Nossa. Manda foto aqui, explica aqui, e isso aqui, eu comecei a dieta agora, enfim. Aí na plataforma tem todas essas informações, né? Então a gente começou a testar e foi muito legal que a gente usou ele como cliente base para fazer toda a adaptação da plataforma, assim, visual, experiência, visando já esse outro público. E desde lá o nosso norte é realmente se posicionar como uma plataforma para pequeno varejista. Como diferencial de público-alvo, né? É isso que é bacana na C10, eu acho bem interessante, porque tem esse foco no pequeno, né? E um foco que, de fato, resolve uma dor que está cada vez mais latente. Porque, além de todas essas informações, às vezes um atendimento no WhatsApp fica muito fragmentado, né? De repente não se consegue levar esse atendimento até o fim, não consegue se atender o cliente de uma maneira bem profunda, assim, e até mesmo gerar um tipo de relacionamento ali com o cliente, né? Então isso me chama muito atenção, porque vai direto na dor e de fato começa a integrar, né, os processos também, para ficar tudo unificado. Isso eu acho muito bacana. Isso faz todo sentido com aquilo que a gente faz. Exato. Né, aqui. E para nós é importante, né, termos startups com esse tipo de solução, né, que olhando assim um olhar de leigo parece algo que não é tão complexo, obviamente que por trás deve ter um monte de coisa bem complexa, mas fácil de entender. Sim. Acho que isso é extremamente... O usuário, né, precisa ter essa facilidade. Eu até digo que o nosso maior diferencial nem é tecnologia, é muita forma que a gente trabalha, né? Como o produto, ele... Assim, a gente quer ganhar dinheiro, óbvio, né? Mas ele realmente tem um propósito nosso de conseguir ajudar o pequeno lá, enfim, porque nós nos vimos nessa posição também de facilitar a vida do cara lá, né? O pequeno empreendedor, ele é muito solitário. Hoje ele encontra um mercado muito competitivo com grandes players que ele não consegue disputar por preço, né? Não, é praticamente inviável. Ele não encontra, na verdade, mão de obra muitas vezes para conseguir dar uma qualidade dentro do que ele precisa. Então, as ferramentas elas vêm para tentar reduzir essas dificuldades dele, né, no dia a dia. E por ter um investimento baixo ali, um formato, a gente encara isso como realmente uma ajuda também ao pequeno negócio, né? Como a Ju trouxe ali situações no dia a dia. Hoje, tu não respondeu alguém no WhatsApp em 10 minutos, tu perdeu. E ele vai sair falando mal de ti. Então, tu tem ferramentas que pelo menos tu consegue não deixar o cliente no vácuo, dar um direcionamento e contribuir para ele. Puxa, isso aí ajuda muito, né? E aí, a ferramenta, ela foi muito construída em vários braços, assim, desde a nossa visão. Mas a gente escuta muitos clientes para realmente ver se faz sentido, daqui a pouco, uma funcionalidade, algo. Então, essa migração de cardápio digital para varejo, ela foi construída diretamente com apoio total do cliente lá, que é quem conhece, né? Então, a gente tem esse processo de estar muito próximo. E também a questão do nosso suporte também, de entender, eu brinco que a gente já se diferencia na entrega do produto, né? Eu tenho todo lá um checklist de coisas que quando a gente implementa a ferramenta, eu digo para ele, assim, se tu não fizer isso aqui, é tipo o básico para te poder fazer o negócio funcionar. Dicas de como é que ele bota no WhatsApp, como é que ele trabalha no dia a dia. Bem no feijão com arroz, sim. E mesmo assim, às vezes tem dificuldade. Então, a gente já vai no básico do básico
para mostrar para ele, ó, a ferramenta não vai funcionar sozinha, se tu não comprar ali a ideia e não fizer pelo menos isso, provavelmente tu não vai estar te ajudando, a gente não, enfim, não vai conseguir avançar muito nisso, né? Nós estamos num momento bem legal aí de iniciar um trabalho mais de mercado, que a gente ainda tem algumas coisas para finalizar antes de ir para a etapa 2 futura, que é trabalhar com base de IA, né? Mas daí a gente pode avançar daqui a pouco. Spoiler aí. Spoiler. Ju, o Rodrigo ficou contigo na mentoria. Isso aí. No 5º ciclo. Como é que foi mentorar uma... É um gigante, né? É um cara extremamente preocupado, assim, com o mercado, com o desenvolvimento do negócio e foco total no cliente, né? Isso chama muito a atenção, porque o Rodrigo não tem tempo ruim, assim. Se ele tem que ouvir o cliente agora e o cliente passar vários insights ali que ele não tinha se dado conta. Foi ela aquela vez que te convidou pra ir lá, não foi? Claro, eu estive na sede da CDS. Já me comentou, eu vou lá e digo, oi, como assim? Tô indo lá, tchau. Sim, então... O Rodrigo tem essa característica e essa experiência também, né? Então, de levar em consideração o cliente, isso muda tudo. Porque, volto a dizer, é uma dor latente, é algo que a gente vê e muitas vezes se a gente vai enchendo de complexidades ali, não se sai do lugar, né? E a gente precisa pensar no desenvolvimento dessa economia também. E aí, então, o Rodrigo é esse cara altamente competente, ligeiro, extremamente ideativo também, compra as ideias e vai. Então, foi uma baita experiência. Legal. Muito bom. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Depois eu te pago lá, que é o nosso combinado. Falei certinho que a gente tinha combinado, tá? É isso mesmo? Era isso. 2017 tu iniciou com o Tia Delivery, né? Isso mesmo. 2017 tu já imaginava entrar nesse mundo de startup, inovação e ecossistema? Em que momento tu viu assim que, cara, eu me encaixo aqui... Ou tu foi vendo que foi se encaixando assim? Tia Delivery, renda extra. Pensei... Era isso. Tem uma oportunidade aqui. Eu realmente estava muito bem empregado. Em nenhum momento tu pensou em fazer um negócio para ir para inovação? Não, nem conhecia pouco, assim, em relação ao próprio mercado de inovação. Por mais de estar no Sebrae e eu já atuava como gestor de projetos, tinha alguns projetos bem interessantes, assim... que já se aproximavam de alguma coisa, mas eu não me via nesse ecossistema, assim, de uma maneira mais ampla e mais inclusa, assim, realmente participando de várias coisas, né? Então, em 2017, a ideia era bem renda extra, fazer um projeto, ganhar uns pila a mais, não sair da minha atividade, mas... Conforme as coisas foram acontecendo, eu via que muitas do meu esforço, das coisas que eu pensava, executava, davam certo. Eu fui... Por mais que a gente teve bastante dificuldade no começo, né? Eu fui me identificando mais nisso, né? Até chegar ao ponto de 2021 eu entender que era aqui que era empreendendo que eu queria realmente estar, né? Até... Assim, dividindo... Quando eu comecei a dividir com as pessoas que eu queria sair da onde eu estava, do Sebrae, no caso... Todo mundo me olhava de cara torta, assim. Minha mãe, então... Mas é maluco? Filho, o que tu vai fazer? É louco? Minha esposa também. Mas é aquilo que eles não... É só quem vive, né? E... Claro, eu fiz a transição, esperei o negócio conseguir... cobrir com os meus custos para não ser irresponsável também. Mas quando eu identifiquei que por mais que eu abrisse mão de algumas coisas, era ali que eu queria estar, porque eu via muito mais oportunidades. Comecei a gerar network e participar de programas. Essas coisas elas fazem muito sentido para mim, porque eu tenho uma coisa interna minha que é de contribuir. Eu gosto muito de contribuir. E eu sei que contribuindo as coisas retornam, assim, é normal. Então, eu estando sem a questão do CLT no dia a dia ali, mais que aonde eu estava, eu conseguia também de contribuir. Empreender é viver na carne o negócio, né? É saber que realmente poder dividir com história, né? Eu brinco que a gente pode comprar um livro do cara que... o melhor escritor, mas o livro de quem viveu aquilo tem toda a diferença, faz toda a diferença. É outro valor, né? Não, é outro, porque quem vive entende de fato como é que as coisas acontecem, né? E aí, desde lá, 2017, os 2 primeiros anos, um negócio muito difícil. Eu brinco que a gente pagou para trabalhar, né? Porque investir ali
captar cliente, tudo. Até fazer Pô, essa roda não, girar demora. leva um tempo. E no nosso caso, assim, era um mercado novo na cidade. Então, eu me lembro de conversar com empreendedores para apresentar a plataforma. E as pessoas não têm ideia do que era aquilo. Eu tentar dizer, mas tem um player aqui. As pessoas, assim, o cara era do segmento e não conhecia o maior player. Posso falar o nome? Pode, Mas claro. não conhecia, assim, ia ficar, meu Deus do céu, olha, o cara tá nesse mercado, hoje o iFood domina o mercado dele, ele não conhece essa referência. Então, até tu abrir um mercado novo é muito difícil, né? Então, a gente demorou ali pelo menos 2 anos investindo até conseguir performar, tá legal, e aí se realmente vira a pandemia e, no nosso caso, fazer o negócio realmente aumentar bastante, assim, a gente crescer realmente de março até junho, assim, 3 vezes o que a gente vendia, faturava, né? No caso ali, o número de pedidos. E tu já tinha empreendido anteriormente ou não? Não. É interessante porque ele sempre... Claro, 2017 pra cá já tem uma bela de uma trajetória, mas o DNA empreendedor dele é muito claro, assim, né? Sempre muito claro. Claro, teve uma experiência também lidando com um pequeno negócio, né? Com um pequeno negócio dentro do Sebrae. Isso também facilita, né? Eu acho que já vem muito da minha origem, né? Os meus pais tiveram um mini mercado desde pequeno, então eu era aquele com 10 anos que cuidava do caixa ali. Meu pai tinha oficina, então eu também ajudava lá a lixar carro. Então, o ambiente te favoreceu para isso também. Sim. Dentro de correr atrás, assim, mais nesse sentido, né? De ter o seu negócio e tudo mais. Agora, tu montar um negócio desse em Guaíba, né? Sendo que as pessoas sequer conheciam. A gente falou ali, o iFood. Tu deve ter sido convidado várias vezes do tipo, cara, não vai que é furada. Ah, sim. Desiste. Sim. Não vai, isso deve ter... Te bateu na cabeça algumas vezes isso aí? Não, eu sou muito confiante, assim, não é... Como é que eu vou dizer... Não que eu me ache nem nada... Não é soberba. Não, isso, não é soberba. Mas eu gosto, sim, de fazer as coisas, porque eu comentei, quando eu quis sair lá do Sebrae lá, realmente, de forma lógica, para a maioria das pessoas, cara, vai abrir mão do negócio que tu já... Por exemplo, eu trabalhava há 11 anos, já tinha um cargo... Consolidado já. Não, super. Eu até, enfim, conheço bastante gente da FEComércio, tinha alguns projetos que eu atuava em conjunto ali. E realmente abrir mão daquilo, para a maioria das pessoas parece meio insano, assim, mas é que empreender, quem tá ali é diferente mesmo, né? É uma adrenalina diferente, né? Totalmente. E sim, tem muita gente que... Às vezes, sem querer, na verdade, as pessoas elas são cheias de boa vontade muitas vezes, mas elas acabam desencorajando as pessoas, né? E não quer dizer que a gente acerte sempre, né? Eu fiz um projeto em meio a tudo isso que eu falhei miseravelmente. E faz parte. Faz parte. Mas mas é legal, porque eu acho que eu tenho um diferencial que eu aprendo muito com dor. Assim, quando eu me dou mal, quando eu me ferro, eu fico muito incomodado, assim. E aí eu tento realmente aprender com aquilo. A gente visualizou no meio da pandemia um potencial de compra de mercado online. Porque nós tínhamos um aplicativo, muito cliente já usava, nós fazíamos algumas pesquisas e o que mais vinha, cara, eu queria comprar mercado. Por causa da pandemia e tudo mais. Obviamente. E aí a gente começou a negociar e buscar digitalizar os mercados locais, porém era uma coisa muito diferente para eles e a gente não conseguiu fazer o processo de negociação com eles e colocar um mercado. Então veio a ideia de nós colocarmos um mercado, porque a gente já tinha o cliente, já tinha a demanda, então as coisas elas estavam realmente muito bem encaminhadas para esse negócio. Então 2021, né, a gente colocou o Mart, que era um mercado online, porém a estratégia funcionava, a gente conseguia tracionar, a gente quebrou da porta para dentro. A gente quebrou aonde nós não tínhamos domínio e assim, aí pode ser que tenha havido um pouquinho de soberba que a gente achou que de alguma forma ia fazer dar certo. Só que o mercado é um Estavam tranquilos, assim, tipo, cara... que sai muito do core business, esperto, a gente vai... Se der dificuldade aqui, a gente faz isso aqui, enfim... Dá um jeito, a gente estava confiante. Só que um mercado é um modelo de negócio totalmente diferente de um produto digital ali, que eu tinha mais autonomia, eu estava com alguma... As coisas acontecem mais rápido. Então, no mercado, a gente alugou um prédio que na nossa previsão era investir 10 mil, a gente gastou uns 40 mil reais para reformar o prédio. Já saiu uns errados ali. A gente, por questão de economia, fez compra de insumos, tipo, 2 meses antes do mercado abrir.
E aí, quando muitas coisas a gente abriu, por exemplo, o refrigerante, eu nunca imaginava que o refrigerante tem 3 meses de vida. Eu fui descobrir, quando eu olhei, o meu refri estava vencido. Então, o perfil de pessoas que acabam sendo atraídos para trabalhar em mercado era diferente dos que eu estava acostumado. Enfim, N coisas. A gente até, assim, sobreviveu por um tempo inovando, buscando. Nós tínhamos bastante demanda, a gente vendia muito pelo aplicativo, a gente aprimorou algumas coisas. Mas, assim, esse é um negócio com um custo muito alto. Da porta para dentro, né? De infra, de produto, muita perda. E assim, antes que a gente entrasse, eu tinha uma meta com um sócio. Cara, eu não posso ser endividado desse negócio. Então, antes de chegar nesse ponto, a gente viu que não dava mais e aí... Enfim, a gente finalizou o projeto ali, mas ficou muita experiência de coisas que eu pretendo não repetir, né? Desde perfil de pessoas, modelos de negócio, algumas coisas... Eu admiro muito o empreendedor do varejo, isso é muito, porque esse cara, ele lida com coisas muito mais difíceis do que eu na área de tecnologia lido no dia a dia, né? Então, eu vejo o quanto é mais sofrido, assim, fisicamente, né? Tu tem que estar muito presente, é um tipo de negócio que... exige muita presencialidade, né? Foi uma das coisas que me pegou. Famoso barriga no balcão, né? Que você fala, né? Pesou bastante. Por mais que a gente tinha a base digital, mas eu tinha que estar lá presente. Era um negócio que vendia muito bem final de semana. Então, tive que abrir mão de outras coisas para entender. Não me arrependo, mas aquilo fica muito a experiência do tipo de negócio que eu acho que eu posso agregar mais, né? Que, enfim, eu consigo fazer a roda girar. Então... fica um case do que não fazer durante do... É uma baita experiência, na verdade, né? Porque foi para algo totalmente diferente do que era o teu core business ali e viveu aquilo ali intensamente até... Algumas pessoas dizem, não vai, mas eu vou e sim, vai dar certo. Deixa que eu vou, vai dar certo. Deixa pra mim. E é bacana, acho que mais importante saber o que tem que fazer é saber o que não fazer. Sim. Né? E serve de aprendizado, com certeza tu já deve ter usado muitos desses aprendizados, ainda que, né, num mercado completamente diferente, mas já deve ter acontecido situações que vieram insights de lá e ainda pela frente vai usar muito, né? Porque... Os próprios projetos ali no digitais, eles sofrem hoje, assim, influência dessas coisas que eu passei, né? Em relação, principalmente, a pessoas, a cultura, a forma de fazer, né? Eu sei que a gente vai entrar no projeto, mas, assim, a própria participação me trouxe muito insights no dia a dia, né? Não só do produto para fora, mas do produto para dentro ali. De como é que eu opero o meu fluxo interno de trabalho, do dia a dia, onde eu boto o meu esforço ali. Então, eu venho aprendendo muito e a própria interação, assim, no programa, ela traz uma visão maior, né? Porque tu te conecta com outras pessoas, tu começa a ver outras realidades, o mentor te faz alguns questionamentos que tipo terapia, assim, tu não quer falar, mas tu fala, que tu sabe que tu vai tomar... Mas tu precisa tomar aquela mijadinha, assim, porque tu tem que... Vai me ajudar, vai me ajudar. Sim. Mas é ruim, mas vai me ajudar. Faz parte. Isso é bom. Por que tu resolveu, Rodrigo, olhar... Tu atende mais pequeno e médio, né? Pelo que tu falou. Por que não arrancar já com grande? Que é o que a grande maioria eu vejo que faz. Né? O sonho de unicórnio, de fechar um grande negócio, de ter um negócio de milhões. Por que me dá a impressão que tu faz o caminho um pouco inverso? Olhando para pequeno e médio. Olha, nunca parei... Por que eu te pergunto isso? Né? A gente tem ido bastante para o interior. E acho que é uma das nossas missões aqui de interiorizar inovação e, obviamente... Dependendo do lugar, a inovação para ti é uma coisa que já é passado, mas para mim é novidade. Sim. E a gente vê que tem um mercado gigante de pequeno e médio que carece muito de inovação. Precisam disso. Mas talvez as pessoas às vezes não olham para esse mercado, que não é um mercado que vai me dar milhões. Né? Hoje eu tenho meu pequeno empresário, tenho meu tio que tem uma loja no interior, que ele vende roupas, ele não tem condições hoje de desbancar para pagar 5 mil por uma plataforma, por um site, por uma automatização. Sim. Mesmo que faça toda a diferença para ele. Às vezes por questão de cultura. Enfim, N coisas. E por que tu resolveu olhar para o pequeno e médio? É raro a gente pegar um negócio, uma startup que olha para o pequeno e médio. De cara, assim. Sim. Geralmente o pessoal começa pelo grande, tá ruim. Vou dar um passinho atrás. Como eu comentei, nunca parei para refletir sobre, assim, qual foi o insight de realmente
olhar mais para o pequeno. Eu acredito que tem um pouco como base essa minha forma realmente de querer contribuir. Acho que pode ter, tentando racionalizar um pouco isso. Acho que tem isso como facilita, como direcionador. Não vou te mentir que quero sim ter empreendimentos que atuem com outros. A gente tem alguns outros projetos que eu quero desenvolver, tem algumas coisas que já estão nascendo que eu olho para outros públicos, mas esses os projetos que realmente hoje acontecem, o próprio Tchê, principalmente a CDS, que é que a gente quer escalar melhor, assim, eu acho que é porque quem precisa, assim, na verdade, quem eu visualizo que é aquele cara que mais precisa de ajuda mesmo, assim, por mais que ele seja também, e às vezes eu me incomodo com isso, ele seja o mais cabeça dura, assim, que é o ponto que muitas vezes a gente tenta entender, assim, como mostrar para ele que realmente ele está se atrapalhando, que tem coisas que ele precisa se desapegar muitas vezes, né? E, enfim, eu sei que a gente pode falar de IA, e eu vejo hoje um mercado, assim, em geral, evoluindo muito rápido, muita coisa, e esses empreendedores, e aí o de interior ainda mais, né? Ele não tem ideia do que está acontecendo na volta dele, assim, a evolução das IAs de tecnologia, o quanto ele acaba não ficando mais competitivo com grandes empresas, porque as grandes empresas estão utilizando de forma muito mais forte a evolução da tecnologia, as coisas no dia a dia, né? Então, acho que esse meu direcionamento, ele vem muito mais nisso, assim, nesse incômodo, sabe? Pode ter um pouco de origem nos meus pais, de repente, né? Acho que tem bastante... É no DNA um pouco já. De ver o quanto eles tiveram dificuldade, assim, no dia a dia, né? O meu pai já é falecido, mas a minha mãe, enfim, já não empreende mais. Porém, eu consigo visualizar muito desses pequenos empreendedores nela, assim, de antigamente, sabe? Tem uma baixa escolaridade, não sabe usar as ferramentas, às vezes tem mais medo de fazer as coisas do que... Tá bom, Paulinho. Não tô chorando, tá? Só gasguei aqui. Boa. São delicados. Coisa de velho, né? Minha mulher que briga, parece um velho, se engasga com qualquer coisa. É que ele tá lembrando do treino que tem que fazer hoje lá no... Mas eu acho que vem um pouco disso, realmente, assim, de ver que quanto esse cara precisa. Mas, por mais que ele precise, eu ainda busco formas de... Como que eu consigo chegar, assim, convencer ele de utilizar? Porque hoje, assim, por exemplo, dentro das nossas estratégias de venda, quando a gente começa a desenvolver algumas coisas, eu vejo como é difícil tu ter a atenção do empreendedor. Ele está sempre fazendo um monte de coisa, mas na verdade a minha visão é que ele está fazendo um monte de coisa que não contribui de forma efetiva para a melhoria do negócio. Ele está sempre ocupado, a gente brinca, né? A gente está sempre na correria, e ele tem muita dificuldade de conseguir fazer uma análise do quando alguém vem vender alguma coisa para ele por vender, ou quando alguém vem ofertar uma solução que realmente faz sentido. Porque tem tanta gente que aquele negócio, ele tá ocupado, mas não tá produtivo, né? Então vem muito disso, né? Então eu até, pessoalmente, quero desenvolver algumas coisas de posicionamento pessoal, assim, como de desenvolvimento, até de conhecimento, assim, que as pessoas me conheçam um pouco mais, para facilitar na hora de alguma solução, algo que eu esteja envolvido, chegue no pequeno, né? E o próprio Tchê, assim, ele é um case para mim, porque foi muito difícil no começo. Então eu tive que chegar nas pessoas 2, 3, 4, 5 vezes até ela conseguir ser convencida, vou me utilizar disso, vamos ver o que acontece, né? E eles terem retorno em relação a isso, né? Então, até os nossos desafios da C10 mais para frente agora é conseguir refinar essas estratégias nossas comerciais para chegar nesse pequeno, e com isso a gente conseguir escalar, né? Ver possibilidades e assim, já troquei bastante com a Ju, e uma das formas que eu visualizo realmente de a gente conseguir chegar é através de parceria, assim, eu conseguir se conectar com a FEComércio conseguir me ajudar a validar isso, e eu até brinco, né? Se o cara me escutar, dificilmente eu não vou vender para ele, vou convencer ele de usar. A questão é fazer isso, ele saber da minha solução, ele
ter um tempo disponível para mim e aí com isso a gente ouvir genuinamente, né? Desdobrar e botar na prática lá com ele e ele conseguir ter bons resultados a partir disso, né? Eu acho que vem muito ao encontro do trabalho que a gente está fazendo no Conectem Lab, que é um programa novo que a gente criou pensando no pequeno, no micro e no interior também, né? Porque aqui no Lab a gente acaba tendo essa possibilidade de estar frente a grandes startups que pensam em inúmeras soluções e fervilhando as ideias aqui e startup também querendo validar o seu negócio, e a gente tem um mercado aí que está carecendo disso. Então vem muito ao encontro, né? E é bacana quando a gente cruza com alguém que é empreendedor, que tem uma startup e tá olhando para esse cliente. Porque eu vou repetir, já falei umas 2 ou 3 vezes, mas o Rodrigo, ele tem isso de ser centrado no cliente. Então a solução dele não é uma mera adaptação, é pensando de fato. Então, para nós, por exemplo, eu como mentora, para fazer a conexão, é muito tranquilo, eu me sinto fácil, confortável, né? porque eu sei que ele está centrado no cliente. Ele não fez uma mera adaptação para me atender ali. Não, ele vai e... Não, realmente, eu pensei no varejo, eu pensei nessa solução, e isso é muito importante. Porque estamos aqui, né, na FEComércio, que tem aí essa responsabilidade também de estar sempre próximo às empresas, né? Tem como uma grande responsabilidade. Então, contar com soluções assim nos facilita muito, né? A gente até, por algum tempo, assim, quis desenvolver algumas coisas mais robustas. A gente pretende fazer com que a nossa plataforma ela tenha algumas outras funcionalidades. Nós miramos para IA, mas hoje, com o que a gente está buscando colocar no mercado, não é nem a questão da própria IA. Muito porque se eu chegar no cara do interior com IA, o cara ele não consegue fazer um Instagram direito dele. Se eu falar de IA para ele, ele vai pirar, assim. Ele não. Então não é um processo de construção. A gente quer mirar para outros que sim, que queiram implementar e trabalhar isso. Mas antes eu vejo que o produto base que a gente construiu já entrega muita coisa para ele lá, se ele comprar a ideia. Se ele me escutar. E ele comprando também a ideia, te escutando e pelo menos tendo esse primeiro acesso, já facilita com que depois ele consiga avançar, porque parte já vai estar feito, né? Vai ser só um próximo passo, já vai pegando confiança e já vai entendendo e colhendo os primeiros resultados também, né? No negócio dele, que isso é importante. Isso é bom. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, né? O processo de convencimento, às vezes, de quem não quer. Meu pai sempre foi empreendedor, faleceu em 2014, e eu não consegui tirar ele do papel por Excel. Cara, não consegui, assim, né? de hipótese nenhuma, que é uma inovação que eu estava tentando fazer na época. Dava aula de informática, né? Apesar de ter meus 32 anos de idade. Tá com 35 agora, né? Isso, 35, obrigado, me confundi. E, cara, eu não conseguia, assim, não tinha Cristo, sabe? Ia 1, 2 vezes, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Cara, pelo amor de Deus, otimiza o teu tempo. E não teve jeito. E provavelmente tu deve enfrentar esse tipo de situação, de tipo, cara, até onde tu vai e tu diz assim, ó, pá, a pessoa não tá pronta ainda. Porque eu acho que quando eu digo não para inovação, não estou dizendo não para inovação, estou dizendo não para mim mesmo. Sim. Talvez o meu momento não seja o ideal para ter aquela solução no meu negócio. Tu te depara com esse tipo de situação no teu dia a dia? Muito. Como é que tu A questão age do cardápio 10 se transformar em C10, para explicar para o pessoal o que é C10, né? Que a gente já ampliou. Ele ainda pode ser utilizado como cardápio, mas como catálogo, consumidor. Então a gente faz várias brincadeiras ali em relação ao nome por isso. O Cs é várias... Sim, várias referências. Mas quando a gente quis ampliar o público e olhar para um varejo, já foi muito nisso, né? Que a gente começou a fazer a prospecção e a busca da implementação do cardápio em players até que usavam o próprio chain. Então ele já não era tão leigo em relação à tecnologia, mas ainda existia um receio muito grande, assim, mas meu público é isso. Então eles começam a criar muitas desculpas, né? Hoje o pessoal bota muito ainda desculpa, mas o meu cliente é de mais de idade, e eu sempre brinco, mas uma coisa não exclui a outra. Tu continua atendendo o cara no telefone, o cara quer falar no WhatsApp, continua, mas vai ter um cliente novo que... E assim, às vezes eu tento buscar, às vezes eu também não encontro a justificativa pro cara, porque ele bate tanto nas dificuldades que daí a gente também não acaba não avançando, né? Mas hoje, Gelson, assim, a gente está iniciando um processo
de teste em alguns segmentos de varejo Tá. para ver quais deles são os que mais realmente são aderentes e a gente encontra um público-alvo que eu consigo ter argumentos de venda. Por exemplo, a gente começou a testar agora numa madeireira, a gente vai começar a testar numa loja de tinta. E aí, com esses clientes, eu consigo completar. Para esse segmento aqui, ela funciona melhor. Aqui eu posso utilizar essas estratégias. E isso já mirando perfis diferentes de público, né? Tá. E... Porque não é só o perfil do empresário, é o perfil do público dele também, né? Sim, mas o perfil do empresário, ele acaba refletindo muito acho que no público que ele também trabalha, né? Por exemplo, essa madeireira que a gente está testando, a gente conseguiu porque são as filhas que já estão assumindo, por exemplo, a operação, já trabalham, então elas já têm, já visualizam outras alternativas, né? Então, com isso, a gente... Quando o cliente ele nos dá, ele abre a porta para nós testar, a gente vai com tudo. Mas eu acho que o principal ponto, Gelson, aí não é nem a nossa desistência ou não, é a gente encontrar o fit certo para vender para o cara. Seja daqui a pouco indo em loco, seja com uma aproximação de uma entidade, né? Porque valida muito mais e Sim, agora dá peso, né? isso que a gente está desenhando para ver quais são as formas menos dolorosas para nós que a gente tenta chegar nesse cara. Ou seja, a gente tenta buscar a atenção dele para depois ele me dar as justificativas do que o meu produto faz sentido para ele, né? Hoje o atendimento, por exemplo, via WhatsApp funciona, mas eu já vejo que no nosso produto a gente já vira commodity, assim. O cara nem vê a nossa mensagem. Depois eu te dou uma... Eu já brinco que já tá virando uma caixa de e-mail, assim, até o WhatsApp para um comercial ativo. Então... Uma das minhas principais estratégias é buscar via parceria, porque realmente valida muito mais alguém abrindo a porta para mim e a partir daí de um sim de lojas, enfim, de uma empresa que atenda vários CNPJs com o público-alvo, eu reduzo aí esse meu trabalho 1 a 1, que é bem difícil. Eu às vezes faço alguns exercícios de venda e ser vendedor é uma das coisas mais difíceis, né? Mas eu também vejo, se eu não souber vender o meu negócio, isso é verdade. ninguém mais Já vai. daí Ninguém já mais vai. nada mais funciona, né? A gente precisa estar muito firme nisso. As pessoas acabam não vendendo ou porque não acreditam no negócio ou não acreditam em si próprio, Sim. né? Então, tem que acreditar e é o que dá bastante certo. Tá, Rodrigo, vamos lá. Hoje, vamos entrar bem na questão do serviço agora. Bora. Tem uma loja, tá, e quero contar com a C10 para me ajudar. Quais são os primeiros passos de vocês? Vamos pegar uma loja de... Pensa aí, João. Vestuário? Um vestuário? Pode Boa. ser. E eu ia falar de roupa? Quase a mesma coisa, né? É isso aí. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Uma loja de vestuário Tá. que tenha um atendimento WhatsApp simples, humano, Isso. né? Com suas dificuldades de não retornar, de demorar para retornar. Como que a C10 entra nesse caso? Primeira coisa eu ia tentar identificar com ele qual é o modelo de operação dele, assim, se ele tem delivery, como é que ele atende e vende para os clientes, principalmente sem ser em loco, para que eu consiga com isso identificar, porque assim, o C10 hoje ele tem 2 formas de operacionalizar ali a venda do digital. As 2 são através de um acesso web, de um link, de um catálogo que é desenvolvido, porém ela pode finalizar de maneiras diferentes de acordo com o modelo de atendimento dele. Ele vende para o Brasil inteiro. Se alguém de São Paulo quiser comprar, a gente tem um modelo onde o cliente finaliza no WhatsApp o processo de conversa, mas consegue visualizar todos os itens. Ele atende na cidade, 2, 3 cidades próximas ali, a gente sugere que ele utilize o nosso produto completo lá, que é onde ele dá toda a experiência de compra, como se fosse praticamente um e-commerce. Ele não é um e-commerce porque a gente optou por realmente fazer uma plataforma mais simples, sem conexão com correios, dar autonomia, sem cobrança por dentro da plataforma, para não encarecer e não dificultar o processo ali de adesão do cara utilizar ela, né? Isso tu disse se ele for vender só na região dele ali. Isso. Cidade, abrangência. Isso, em volta. Geralmente ele vende dentro da cidade, né? Por exemplo, Guaíba lá tem no máximo uma cidade na volta ali. E aí a gente consegue
cadastrar todas essas informações dentro da plataforma, a área de entrega, valores por bairro ou por distância, enfim, ele depende de acordo com o que ele executa, né? A partir daí, a gente inicia com ele o processo de cadastro dos produtos, né? Que é um dos gargalos do nosso negócio. Por quê? Ele nunca tem tempo. E dependendo se o mix é mais complicado, pode demandar mais algumas coisas. Hoje a gente já tem algumas funcionalidades. Se ele tiver isso no Excel, eu já consigo importar do Excel e ele já constrói lá. A gente já depois eu tenho que preencher com as imagens e tudo mais, né? Então, a etapa inicial é entender qual desses dois produtos é mais aderente para ele. Tu faz tipo um diagnóstico de cara, assim, com ele, né? Converso com ele, enfim, dou uma olhada nas redes sociais, pergunto para ele como ele opera ali bem simples, cara, tu entrega pro Brasil, como é que funciona aí. Com isso eu direciono, ele já consegue construir a própria conta ali e nesse momento, como a gente ainda não está trabalhando em escala, tem algumas coisas para organizar, a gente acaba ali acompanhando ele bem no beabá mesmo, desde se precisar ajudar ele a cadastrar os produtos, mostrar como é que funciona, construir ali o C10 dele para ele iniciar o processo de operação. Feito o cadastro, tudo configurado, vem a etapa onde eu me envolvo mais no ajudar ele a vender, né? Usar a ferramenta. E aí, normalmente, tem mais uma ou duas pessoas, a gente cria um grupo no WhatsApp ali para dar esse suporte, vou acompanhando, vou trocando ideias com ele, pego algumas sugestões de melhoria. Isso tu mesmo faz? Isso, eu mesmo. Mas isso por enquanto. Num processo de escala não vai ter como, né? Não tem como. Então a gente vem já começando a desenhar algumas coisas. A gente conseguiu pegar ele pro podcast agora, né? Não, depois não ia ter nem agenda. Depois não vai nos atender mais. Não. Aqui vai ter sempre agenda. Mas, porque como a gente ainda tá mirando alguns públicos, eu gosto de acompanhar ali para validar melhor, né, essas etapas. Mas eu já venho desenhando junto com o pessoal como é que a gente vai escalar isso, por exemplo, construir conteúdos de vídeo para orientar e tudo mais. Mas um dos modelos é realmente sempre ter um setup, assim, porque como a gente mira o pequeno, ele já tem N dificuldades, ele é mais analógico, ele até pode ser convencido daqui a pouco num tráfego pago, alguma coisa, de alguma forma visualizar, mas se ele não tiver uma orientação ali, ele certamente vai parar no meio do processo. Vai fazer um negócio exponencial, assim, vai fazer de vez em quando. Ele vai se cadastrar, vai usar o período de teste grátis ali que a gente disponibiliza, vai construir a conta e vai ficar lá. Aí não vai ver valor, né? Não vai ver valor, então... E isso também diminui o entrave dele aderir à plataforma, né? Essas facilitações diminuem muito os entraves. Sim. Na verdade, eu sou até bem chato com eles quando ele se comprometeu comigo. Vamos fazer. Agora vai até o fim. Tem que ir. Claro, não... Se no meio do processo ele desistir, tá tudo certo. Mas porque é de meu interesse que ele venda, né? Eu preciso que esse cara tenha sucesso. Ele tendo sucesso, ele vai ser prova social, ele vai me ajudar a validar e aí eu consigo, até através dele, que uma das nossas estratégias aí que a gente vai implementar é indicação, chegar na base de contatos dele. E aí a gente cria um processo de conexão aí com outros players, né? Com os contatos dele. Tá. Então, tu faz diagnóstico, aí tem um trabalho de implantação, né? Cadastro, importação de estoque, né? Tu acha que no controle de estoque é o que está o maior gargalo das empresas? Eu não acho que no nosso caso nem é o controle, é ele parar para fazer a construção ali, né? Uma das nossas estratégias futuras é tentar chegar em alguns via sistema, assim, eu integrar com o sistema. Esse é o melhor mundo. Por exemplo, na loja ideal, lá né? de suplementos, a gente começou o MVP com eles, eles já nos aproximaram com o sistema lá que eles usam no dia a dia, né, o ERP lá, e agora a gente vai fazer a integração do ERP e a gente vai botar na rede. A rede são mais ou menos umas 70 lojas. Então, me tira muito esforço, que ele é apertar 2, 3 botões e o negócio vai. Feito. Então, uma das minhas estratégias é assim, chegar nesses parceiros de RP, de segmentos que a gente entenda que são potenciais, colar nos caras, fazer a integração e aí fica mais fácil, né? A gente conseguir potencializar isso, porque daí eu tiro essa dor.
tira essa dor do cara. Uma das nossas ideias é, daqui a pouco, cobrar ali um valor, diluir na mensalidade que ele for pagar, que até daqui a pouco para ele enxergar um pouquinho de valor também, né? Porque não chega a ser frustrações, mas eu vejo em muitos casos que eu avanço, eu só quero validar, eu cobro o caminhão, olha, não te preocupa com o pagamento agora, porque realmente eu preciso de gente usando, preciso ver na prática. Os caras muitas vezes assim, vão empurrando com a barriga, não vai, e às vezes a gente faz todo o trabalho, desde realmente pegar lá, me dar as informações, cadastrar, às vezes até criar arte para ajudar ele a divulgar e aí, quando eu chego naquela tua pergunta, te devolvendo, aí eu me frustro, cara, aí eu largo de mão também, não vou ficar sendo insistente, né, com quem não quer. Sim, exatamente. Eu acho que eles têm que querer também, né? Sim, não é sim. só tu, de um Sim. lado, querer, né? Quanto empreendedor. Tá. Fazer a perguntinha pra ti básica agora. Quanto eu ganho com isso? Enquanto eu, empresa, Tá. o que eu ganho com a tua solução? Tem várias coisas. Que é uma coisa que geralmente o empresário Sim, quer saber, né? sim. Cara, muito legal, muito tecnológico, disruptivo, tá, beleza. O que eu ganho com isso? Eu tento trazer primeiro para ele o quanto o cliente dele vai ganhar. É o primeiro ponto, assim. Eu já parto por aí, né? A digitalização, a inovação que ele vai dar e a facilitação, primeiro, da vida do cliente dele, porque fica muito mais intuitiva, comercial. Então, bem utilizada, a ferramenta ela pode agregar muito e aumentar o ticket dele, apresentar o produto de uma maneira melhor. Ou seja, ele consegue vender muito mais com a ferramenta. Então, o primeiro ponto é facilitar a vida dele e ele ganhar mais dinheiro. E um ponto assim que a gente visualiza a IA, mas hoje a ferramenta já atende, é que ele precisa de menos esforço, mão de obra para fazer a roda girar. Ele precisa de... Porque depois que ela está assim, tá cadastrada, está funcionando, está implantada, um trabalho que... Atendimento de WhatsApp, coisas que demandam gente, ela reduz demais. Tá. Porque isso é outra pergunta que eles fazem também. Tá, mas eu vou inovar e eu preciso de gente capacitada. Eu não tenho pessoas para colocar exclusivamente, porque eles têm essa ideia às vezes, Sim. né? Que se implantando alguma coisa vai ser exclusiva aquela pessoa só para tratar disso. Tem que contratar mais gente, tem que capacitar gente. Um dos argumentos é ali, principalmente o processo de venda no digital, né? O quanto com ele educando o cliente dele, direcionando, ou seja, criando os diferenciais, e aí vem muito esse nosso atendimento, né? Que quando eu ajudo os caras a implementar, eu digo, cara, precisa dar diferenciado, precisa dar um benefício para o cliente utilizar, precisa fazer estratégias básicas para que o teu cliente comece a usar, e aí, nesse processo, aquele cliente que te mandava um oi no WhatsApp, ele já começa a fazer o autoatendimento ali, a compra sozinho. Isso vai reduzindo muito o teu operacional no dia a dia, né? Mas aquilo tem que convencer ele, e principalmente uma coisa que aí vem o porquê que a gente também quer usar a IA, que eles se sabotam muito. Se sabotam muito. Eu peguei uns casos assim que eu quase briguei com o empreendedor, assim. Por exemplo, no sentido do cliente entrar lá, não encontrar alguma coisa e ele mesmo, então esquece lá, deixa que eu vou te atender aqui no WhatsApp. Ou seja, de condicionar o cliente a não usar a ferramenta. Sim, não educa o cliente também. Né? A gente entende que pode ter, às vezes, alguma dificuldade de pessoas, daqui a pouco uma pessoa de mais idade entrar ali, ela estava acostumada a informação vir para ela. Daqui a pouco ela tem que dar uma pesquisada, mudar algumas coisas. Óbvio, não orienta o cara a perder venda, jamais. Claro. Não perde venda, se o cliente quer lá, ok. Mas também cria educa com algum benefício. Mostra o cara como é que ele faz lá dentro. Complementa com benefício. Aqui tu vai ter tele grátis, aqui usa esse cupom. Enfim, utiliza das estratégias básicas que a ferramenta já disponibiliza para ele, para conseguir não se auto-sabotar. E a ideia, como é que a gente tem futura de IA, é para isso, é para daqui a pouco quase que automatizar todo esse processo para ele, para tirar esse vício que eles têm de muitas vezes não se ajudar na ferramenta, porque daqui a pouco ele investe, contratou, pagou,
teve tempo e ele mesmo está fazendo, não está mudando o comportamento para fazer a ferramenta. Tá se sabotando, né? Porque precisa ter uma quebra de padrão, de comportamento. Não adianta, por mais que seja uma solução totalmente alinhada ao varejo, enfim, aquela empresa, tu vai ter uma série de mudanças ali que precisam ser implementadas. Então acontece de daqui a pouco a pessoa tá jogando contra ali, não fortalecendo, não educando o cliente sobre aquela plataforma e jogando contra. Então acontece. Perfeito. E a gente está falando de quanto de investimento, mais ou menos, para usar 149 por mês. Agora, caiu. 149 por mês. E tem gente que acha caro. É sério isso? Sério. E tá tudo certo, porque é muita questão da percepção de... Tá errei, quanto que eu tô só olhando aqui. De valor, realmente, lá do empreendedor. É menos de R$5 por dia. Sim. É o cafezinho. O cafezinho também é caro agora. Tá mais caro. Por menos de R$5 por dia, consigo trabalhar com essa solução toda que tu oferta aí. Com a nossa orientação ainda aqui, a gente nem cobra a mentoria. Os experts do mercado. A mentoria vem de brinde ainda para ajudar ele a vender. Espetacular. Tá, e tu pensa assim, hoje tu pretende ganhar em escala, obviamente, né? Sim. Tá, beleza. Implementando a tua solução, o meu time hoje, a minha loja, vai ter um treinamento, vai para utilizar a ferramenta, tudo, sim, suporte. A gente faz um treinamento, ele passa por cada uma das atividades ali. Atualmente a gente faz mais ou por videochamada ou ali na própria conversa de WhatsApp, né? Mas normalmente é uma videochamada ou uma ligação, assim, para instruir ele em cada passo. Já estou desenhando isso para tentar facilitar ali, criar ali um canal no YouTube, algumas coisas para ter isso como backup, né? Para ele, padrão, esqueci, vai lá, olha lá. Mas assim, a gente instrui ele em cada uma das etapas já fazendo questionamentos para que ele realmente utilize as funcionalidades, né, da ferramenta, que não adianta ter ali ele não conseguir explorar, né? Então, a própria processo de implantação, ela já é carregada de uma curadoria, digamos assim, né? Como eu já trabalho há bastante tempo, principalmente com cardápio digital e a gente já vem do outro negócio pensando em experiência de usuário, a gente já direciona a própria construção e as funcionalidades para deixar cada vez mais intuitivo e comercial a ferramenta, né? Que ele pode utilizar e fazer de qualquer jeito, subir uma imagem feia, não botar descrição, não deixar atrativo. Sim. Ou vem quando a gente faz um treinamento faz assim, utiliza as funcionalidades, as coisas que a ferramenta te disponibiliza para conseguir agregar mais. Ela é uma tecnologia que a gente chama de PWA, né? Então, a gente já pensou dessa forma para facilitar ali o uso e agregar valor pro empreendedor. Então, quando a gente comenta lá para ele, a gente não diz, tu vai ter um catálogo. A gente até diz que tu tem praticamente um aplicativo. E aplicativo, geralmente, na hora que se eu te dizer, acessa o meu link ou acessa meu app. Agrega valor tu dizer que tu tem um app. Por mais que tu não precise entrar numa store, não precise baixar, porque ela se comporta parecido, e ele faz a instalação ali na área de trabalho, e aí já habilita algumas coisas. Isso já deixa ele também, tipo, eu tenho um app. Agora por exemplo, a loja lá que usa, ela vende pro cliente dela como app. Baixa meu app aqui, bota lá um passo a passo. E faz muita diferença, porque o próprio cliente deles já internalizou, vou pedir pelo aplicativo de vocês e tal, então... E o app da empresa, ele é personalizável, assim, ele fica com a minha empresa. Sim. Totalmente, né? Sim. Desde a construção dos itens, quanto várias funcionalidades, subir banner, cores, a gente já tem várias coisas que ele deixa do jeito que ele... da cara do negócio dele, realmente, da loja mesmo, né? No caso. Muito bom. Espetáculo, né? Espetáculo. Funciona bem. Muito bom, muito bom. Falamos do negócio, falamos do custo, da aquisição. Vamos falar um pouquinho de IA agora. Bora. Que eu sei que tu falou bastante. Me parece que gosta. Eu gosto. Cara, onde é que tu acha que vai chegar? Nem sei se tem como a gente medir isso. Mas diferente do que óculos metaverso, por exemplo, é algo que chegou... Chegando. Com tudo, né? Hoje mesmo a gente tem um processo ali de avaliação que a gente estava fazendo bem de forma manual.
E aí essa noite eu pensei, cara, eu tô fazendo isso há um mês, por que eu não usei IA ainda? Aí eu cheguei, fizemos em 5 minutos. Sim. Tudo que eu perdi a manhã inteira para fazer, né? E está muito presente no nosso dia a dia, e eu acho que cada vez vem mais funcionalidades, tem novidade, é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Sim. Assim, ó, se tu perdeu um dia já está atrasado, né? E o que tu sabe hoje, talvez amanhã vai Não, mudar. demais, muda muito o tempo inteiro, né? E tem atualizações de programas o tempo inteiro surgindo, como o DeepSeek e por aí vai. Onde tu enxerga isso nos negócios? Tu enxerga limite? Quais os cuidados? Tu que é um cara que curte. Eu tenho uma preocupação bem grande com a sociedade, com a transformação da sociedade em si por causa disso, né? Enfim, aqueles paradigmas que as pessoas têm de isso vai tirar meu emprego. Não deixa de ser uma verdade, mas a questão maior é que ou eu posso, até o mesmo conceito meu com a criação do cardápio 10, C10, ou eu posso brigar com isso ou eu vou surfar essa onda. Existe a decisão. E eu vejo ainda realmente um volume de pessoas muito aquém, muito por fora. E não que as pessoas precisem ser especialistas, agora eu vou fazer um curso, mas elas comecem a entender a transformação que o mercado, que as ferramentas têm para ajudar no dia a dia, né? Então, eu visualizo que muitas atividades que realmente são mais repetitivas e principalmente que as pessoas elas não trazem criatividade, elas não inovam, elas não buscam implementar comportamento, vão ficar para trás. Então, vejo um mercado de trabalho que muitas empresas vão estar cada vez mais competitivas, porque elas vão precisar de menos gente, vai sobrar mais dinheiro, vão se distanciar e muita gente vai acabar ficando para trás. E eu já me posicionei, eu não sou não quero ficar para trás em relação a isso. Então, a gente vem já tentando implementar algumas coisas no nosso negócio, tentando também trazer isso para os nossos produtos, mas com a intenção de também deixar mais universal, tentar facilitar mais, até a própria questão do C10 inicialmente, a gente já tem possibilidades de implementar algumas coisas de IA, a gente já está negociando, já tem, mas eu quero iniciar sem, porque o mercado que eu visualizo, ele ainda precisa do básico. Se eu chegar com IA, eu vou criar uma coisa muito disruptiva para ele, ele vai ter mais medo ainda de utilizar. Tu avança demais, né? Daí a gente perde daqui a pouco o time com esses caras, né? E eu visualizo que então vai ter uma questão muito grande de mercado e eu me posiciono em trazer soluções que caibam dentro do custo para que o pequeno varejo ali, o pequeno empreendedor, que para mim é quem faz as coisas acontecerem, é quem sustenta o país, é uma série de coisas, esse cara ele não morra por falta de entender e se utilizar das ferramentas, né? Então vem muito esse nosso trabalho de tentar deixar viável para ele isso, né? Desde não criar complexidade na implantação e a gente entender como que tu mastiga para ele isso, para pelo menos ele ir aos pouquinhos se entendendo e tudo mais, né? E em relação a futuro, assim, não tem como voltar atrás, já não tá. Tem. O empreendedor que é quem resolve o problema, ele tá cada vez mais focado nisso e eu acho que as pessoas hoje, eu não vou saber explicar a mudança de cultura, assim, de forma, principalmente da própria geração Z, assim, que vem entrando no mercado de trabalho. Tem muita gente boa, mas não sei se a digitalização deixou as pessoas até com menos paciência, assim, em relação a isso. A gente contrata, às vezes, lá algumas pessoas dentro do escritório que passam rápido, assim, que não... Por mais que tu tenha uma cultura de startup, algumas coisas... Tu quer que a pessoa venha, se envolva, entregue e tem às vezes assim o mínimo de, não digo de comportamento, mas o mínimo de comprometimento. E aí a gente se depara com muitas coisas e isso para mim só faz acelerar mais do outro lado as pessoas quererem substituir essas coisas do dia a dia por tecnologia, né? Assim, eu até acompanho umas páginas de meme, assim, que brincam com isso. Eles falam de forma engraçada, mas coisas que são de verdade, assim, que né? no fundo tem verdade. Né? Então... Isso até me deixa um pouco preocupado, assim, em relação ao futuro de muita gente que não tá vendo o que está acontecendo. E eu
com todas as minhas interações, tento abrir os olhos, cara. Vamos lá. Não vamos ficar para trás. A própria galera que trabalha comigo, esses outros empreendedores, assim, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tento fazer mudar, né? Mas aquilo, né? Daí vem a questão, acho que até da própria educacional, das pessoas hoje, elas perdem muito tempo olhando, não sabe, por exemplo, dividir não, mas buscar o conteúdo que ajuda no dia a dia, né? E aí, aquilo. É um mercado muito rápido, cada vez mais... Esses dias eu fui conversar com a minha mãe, assim, e perguntei um negócio e ela me falou um bagulho nada a ver. Fiquei pensando assim, putz, é minha mãe, tá aqui, eu vou ajudar, tudo mais. Mas o quanto isso é uma realidade num mundo aí pra de muitos milhões de As pessoas. pessoas estão muito paradas, enquanto um outro cenário está avançando demais, assim. Pois é, a gente fala de comportamento também, né? E talvez, eu tenho a impressão assim, que nem tu falou assim, a gente tem uma galera que tá parada um tempo assim, e aí às vezes eu tenho a impressão que a gente tem um limbo, tem um vácuo assim no meio, e uma galera que tá extremamente acelerada. E me dá a impressão que a gente não tá achando, sabe, o time certo, assim, de... Sabe aonde que eu acho que me preocupa, assim, que eu acho que aí vai ser muito punk, quando as IAs estiverem em ferramentas que substituam o que as pessoas fazem manualmente. A tia que faz a limpeza. Nós tiver, não sei quando isso, mas isso vai acontecer. Tiver um robô que vai mapear e vai fazer mais barato sempre o serviço que, por exemplo, uma diarista faz. E isso a gente multiplica para outros segmentos. A pessoa que pinta, vai vir um drone que vai mapear ali a região, ele vai pintar num custo muito mais baixo, mais efetivo. Uma velocidade muito mais... Muito mais seguro, às vezes, também. Isso vai acontecer. Por quê? Porque existe a demanda e existem os empreendedores que estão olhando e estão... E aí é que vai encaixar essas pessoas. E se eu sou o cara que faço a pintura e eu não tenho o mínimo de comportamento ou de relação humana que a IA não consegue ter, que me garanta ali, eu vou estar fora. Porque esse é o grande diferencial, né? A gente está vivendo essa quebra de paradigma que a IA veio para ficar e muito além do que a gente está vivendo hoje, numa agilidade imensa. Mas aí entra a importância da inteligência humana nesse lugar, né? E também da criação de novos mercados, porque ao mesmo tempo que alguns mercados teoricamente se fecham portas, mas na verdade se abre outras oportunidades. Só que se a gente está parado no mesmo lugar, não quebra o paradigma, não olha para isso e não se qualifica também, porque a gente não pode... voltamos à soberba, não podemos nos achar, né? Eu já sei tudo. Não, muito pelo contrário, o mercado está mudando e eu preciso cada vez mais entender esse mercado e saber como é que eu me adequo. E eu Juliana, sinto que ainda tem esse gap e é muito educacional, tem muitos outros aspectos que as pessoas ainda não despertaram para isso e para essas possibilidades. E aí vai ficando para trás. Eu vejo que uma forma de combater isso realmente é criar mercados e vão ser criados novos e muito baseados em serviços, em coisas que realmente uma inteligência ali não vai suprir, e que a gente vai ter que desenvolver a mentalidade empreendedora, assim, que é as pessoas correrem atrás, tá? Não tenho vaga, mas eu sei lá, cortar cabelo. Tá, então vou me especializar, vou nisso aqui, vou buscar algo em relação a isso. E aí vem a questão da educação, né? De desenvolver isso, a gente conseguir ter entidades assim como o Sebrae, Comércio, para criar mais essa mentalidade e as pessoas buscarem alternativas, né? Eu acho que um lado que é positivo é que a gente vai ter muito mais empreendedores. Empreendedores, né? Eu empresário, né? Fazendo as coisas. E aí, ser empreendedor é saber que nada é garantido. Vai dar muita coisa errada no meio do caminho, né? Que idade tem, Rodrigo? Tenho 39. Vou fazer 39. 39. O Rodrigo é bem mais velho que eu. Vai fazer que dia, Rodrigo? 9 de março. Tá chegando já. Olha aí, 9 de março. Não esqueça essa data. E a gente é uma geração, esse dia tá olhando, né? Que a gente viveu ali, talvez um pouco anos 80, anos 90, toda a transformação digital. E a gente vê esse boom de tecnologia agora. E talvez isso seja um ponto favorável, né? Para nós, assim, que a gente consegue enxergar direitinho, né? O que a geração mais antiga tá errando, ou pode fazer diferente, né? Esse meio que eu acho que se perdeu um pouco, e essa geração nova que entra com uma inteligência incrível, muito rápida, ligeira, mas que a gente falou assim, tem alguns pontos para ajustar,
né? Para se tornar assim... Não dá pra generalizar, com mas certeza. tu vê alguns perfis assim, de pessoas, né? Nossa geração também tinha muita coisa errada, sim, né? Nossa. sim. Não, a gente tem vários vícios e coisas também que confrontam, né, com outros perfis, tá tudo certo. A questão mais, assim, que eu acho que a nossa... pessoas de mais idade, nossa geração, acaba se adaptando e foca mais na resolução do que no problema, né? Assim, fazendo só um pequeno parêntese, vamos fazer uma pequena crítica, a gente não problematiza tanto. Sim. Eu acho que vem muito nisso. Os problemas acontecem, mas acaba que, como as coisas foram mais difíceis, assim, até para os nossos pais, tu não se foca tanto na reclamação, se foca muito mais na construção. E cada vez vai ter mais problema, tá tudo certo, mas como é que a gente resolve isso? Não, e aí até falando, tu trouxe essa questão dos pais, né? A gente também vive um momento que, Sim. tem os problemas, mas também temos muito mais facilidade de resolvê-los. A própria IA, num uso mínimo, como tu mencionou aqui, hoje de manhã me dei conta e utilizei. Tu foi ali num chat da vida e utilizou, tu nem foi a fundo com tantas coisas que podem ser utilizadas. E já te ajudou. Então, a gente tem muito mais recurso hoje também, né? Então, não focar no problema é fundamental, porque caminhos de solução tem muito mais hoje em dia, né? Eu até brinco lá com o pessoal, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa, assim, a galera do time lá vem com algum problema, é assim, cara, já jogou no chat GPT isso aí? É a primeira coisa hoje, assim. Não que a gente vá usar ele para fazer o nosso trabalho, mas tu tá com... utiliza a ferramenta que nos ajuda a pensar, né? É isso. Utiliza ela para agilizar e te conseguir te destravar algumas coisas que daqui a pouco tu tá com dificuldade, assim. E olha que a gente tá indo no básico do básico que tem hoje no mercado. Disponível assim. ali, rapidinho. A galera vem com algumas coisas pra mim lá, olha só o material que eu criei aqui, olha a música que a gente vai usar numa trend aqui, assim, uns bagulho muito louco, assim, e faz parte disso. Tem muita oportunidade. Sim, tem muita coisa boa pra fazer e muito ajuste pra fazer. Então, mas é um caminho sem volta, não tenho dúvida. Não tenho dúvida mesmo. Tá. Teu time é composto por quem hoje, Rodrigo? Tá. A gente vem reconstruindo muita coisa, assim, dentro dos nossos projetos, né? E, assim, eu até venho mudando, assim, a minha forma de ver e de pensar, né? Dentro de algumas coisas. No Tchê, hoje, ele é um produto que é um negócio que a gente vem modelando, deixando extremamente enxuto. Por quê? Para que eu consiga focar esse ano no processo de expansão da C10, né? Então, o Tchê sou eu, o Brian, que é o meu tech lead, a Melanie e a Milena, que são as meninas que trabalham comigo no suporte. No time de C10, todos estão envolvidos também. E, assim, eu até comentando com o Marcos, meu amigo, fiz um movimento que eu queria fazer há um tempo já, que é convidar pessoas para participar do projeto, mas não contratar, convidar pessoas que eu conheço, que já passaram comigo, que entendem do meu produto e vão me ajudar a crescer, né? Então, essa semana a gente vai ter a aquisição de 2 pessoas no time que vão vir com participação para estarem envolvidas e a gente até, quem sabe, futuramente eles migrarem pro negócio, que é o Lucas, que foi teu aluno. Aí, o Lucas. O Lucas é um guri, gente boa demais, profissional, um executor. E a Tainá, que trabalhou comigo já no Tchê, era minha gestora, e eles vêm pro time com uma participação e para tocar algumas coisas que, por mais que eu tenha muita vontade de fazer, eu me sobrecarrego muito, as coisas acabam ficando paradas comigo e aí eles entram por confiança, por já terem participado, mas também por capacidade de entrega para que tudo isso que eu comentei com vocês, eles não fiquem só no papel, a gente consiga botar para rodar. Então, nós temos aí uma previsão de até maio finalizar muitas das coisas, revisitar algumas, e assim, meio do ano é foco em mercado. E aí eu vou para essa parte mais de relacionamento, que eu acho que é uma coisa que eu faço bem, network, conversar. E a parte operacional dessas nossas implantação, cobrança, tudo que diz respeito ao negócio vai ficar com eles, né? Show, que bacana, muito bom. Onde é que o pessoal te acha? Onde é que acha C10?
redes sociais, Instagram, c10.app, né? @c10.app, consegue lá seguir a nossa rede social. O meu Instagram pessoal é rodrigo.baierli, então sou uma pessoa extremamente acessível, assim, dificilmente não respondo alguém, por mais que daqui a pouco venha com alguma coisa meio aleatória, eu entendo, não é pra mim, ok, mas eu gosto muito de dar atenção pras pessoas, assim, acho que hoje é uma carência que a gente tem muito na sociedade em geral, então dificilmente alguém que queira conversar comigo não vai conseguir ter um pouquinho da minha atenção, né, mas que eu às vezes esteja numa atividade que eu logo consigo responder, né? Já te agradecer de novo, né? A gente acabou te chamando em cima do tempo, falei com a Juju, tem um cara aqui que vai topar certo. Vai topar, tenho certeza. Eu escutei uma frase, acho que eu era guri, que a oportunidade é uma linda mulher careca, né? Essas coisas hoje o pessoal vai olhar pro outro lado, né? Mas no meu tempo, não. Tu contou pra ele que tu usa peruca? Puxa. Que se ela passar, tu não abraça ela de uma vez, depois não tem por onde pegar, né? Não que a gente vai agarrar cabelo de mulher, né? Mas é que é uma frase que me marcou. Vamos pra pergunta final? Não, eu acho que a gente trouxe vários temas à tona aí. O Rodrigão mandou super bem, muito falou bom. Aí dessa... Mas aquela assim pra... Aquela... Não, mas é tu que... o Gelson gosta de trazer, assim, os... Ela vai ficar envergonhada. Não, e aqueles... Um sonho. Agora vem o... Pergunta final, então, Rodrigo. Tá bom. Cara, eu olhei o teu Instagram. Tá. Olhei umas postagens antigas lá. E... Não, tô brincando, nada. Ai, meu Deus, eu já fiquei nervosa. Tô brincando. Cara, hoje Rodrigão, um recado aí. Se tu pudesse dar assim pra toda aquela galera que quer empreender, quer sair da CLT, que nem tu saiu, né? Que recado tu daria pra aquela galera assim que tá com medo, tá com receio de sair da CLT, né? Pra não tomar um chamão da mãe, da família, que nem tu tomou assim. Que recado tu daria pra essa galera? Tá, eu vou dividir em 3 pequenos recados, assim. São frases que eu tenho como mantra e que me ajudam no dia a dia, né? Primeira é, seja o seu melhor amigo. Então, converse muito consigo. Eu às vezes até dou umas viajadas, assim. Eu me aconselho, eu me cobro, eu realmente... tenho como, assim, como questão de vida mesmo, eu gostaria dos meus... estar próximo de mim, se eu fosse outra pessoa, se eu me sentiria realmente feliz por me conectar comigo mesmo. Assim, se eu fazendo uma comparação. Que eu acho que por mais que tu acabe ninguém é perfeito, longe disso, tem muita coisa que eu quero mudar em mim e tudo mais, comportamentos, principalmente. Mas, no geral, assim, eu fico pensando, cara, isso aqui faz isso aqui é legal. Eu assim, sou um cara legal. É tipo um cara legal. Será que... E eu acho que isso é uma coisa massa, assim. Segunda é a atividade física, assim. Claro, eu faço crossfit e sei que isso não é para todo mundo. Não é por questão de atividade física, é por modelo de fazer. Mas, com certeza... alguma atividade tu vai curtir fazer. Tu vai te encontrar em alguma atividade. Seja fazer uma caminhada, seja correr, seja jogar bola, seja jogar vôlei. E eu sempre brinco, o pessoal fala ali, eu pergunto, tu já jogou golfe alguma vez na vida? Claro que eu tô indo para um esporte que tem algumas particularidades, mas as pessoas não experimentam coisas diferentes. Então, a atividade física... experiência, né, Dona? Por quê? E entro num lado muito de autoestima, assim. A atividade física, ela é muitas vezes o ponto de partida para te melhorar a alimentação, para te fazer uma série de outras coisas que vão te ajudar. Então, por exemplo, depois que comecei, eu parei de praticamente beber. Gosto de tomar uma que outra, mas aquela rotina que eu tinha, aquela frequência reduziu muito, suplementar, então, e tu te sentir melhor, te deixa mais... poderado, digamos assim, tu te sente mais confiante para fazer as coisas. E a última é minha polêmica, assim, eu brinco, cara, tu tem que ser do bem sem ser otário. Que é, hoje, a gente tem muitos relacionamentos com muitas situações, e eu digo que a gente tem que praticar a direção defensiva na vida todo dia. Que é... tá sempre esperto, que tá sempre alguém querendo, tu vai com uma boa vontade, alguém pode querer te dar vai te atropelar. E às vezes é até uma coisa sem querer e acaba acontecendo. Vou dar um exemplo. Cara, eu não empresto dinheiro para amigo.
Eu sempre brinco, eu vou perder, posso perder o dinheiro e o amigo junto. Eu já passei por isso. Então, quando a gente acontece essas coisas, então a gente acaba aprendendo. E aí vem para outras situações mesmo, que é... Cara, tu tem que estar muito esperto hoje no mundo que tá aí. A gente não pode desconfiar de todo mundo, mas tu tem que estar ligado que, ainda mais a gente que é empreendedor, sempre vem um querendo fazer um negócio, querendo te vender alguma coisa. E por isso, muitas vezes, Gelson, que eu entendo quando as pessoas elas não te dão bola, assim, quando a gente tá, por exemplo, querendo oferecer o... Só que, às vezes, ela também não consegue fazer o discernimento. Deixa eu avançar nisso aqui e entender, porque é sempre muita gente querendo vender muita coisa e muito negócio furado, né? No dia a dia, assim, né? Eu acho que é isso. Bacana, de uma chinelada, hein? Não, ele veio que veio. Muito bom. Veio que veio. Eu quero falar umas coisas finais, assim, sobre o programa, sobre o Startup Lab aí, que, enfim, nós estávamos no processo aí de prospecção. Cara, e como é legal, como tem oportunidade, como tem projetos massa, e ter participado ali do programa, ter sido mentorado pela Ju fez muita diferença. Eu sou um cara que escuto muito, então é legal dividir as ideias, ter contraponto a elas, algumas coisas serem reforçadas, outras coisas serem refutadas, e a gente principalmente gerar network, assim, gerar essa conexão, porque com isso a gente aprende muito, assim, e eu gosto muito disso, e o programa me abriu muito essas possibilidades. Eu até estava vindo pensando, assim, eu acho que eu vou realmente aproveitar o programa esse ano, que é onde eu... Que não adianta também eu vir e querer que as coisas aconteçam para nós, né? Aconteça para mim, vem a minha iniciativa contra esse, eu consigo visualizar as portas abertas e a relação de troca. Então, assim, quando a Ju me convidou para vir aqui, eu não pensei duas vezes, porque é um ciclo, né? A gente vai se ajudando, e eu visualizo que esse ano a gente vai conseguir implementar muita coisa, e eu conto bastante com vocês, e eu acho que o pessoal deveria também, quem tem um negócio não pode... Tem uma startup, né? Não pode perder tempo e se inscrever no programa, porque faz muita diferença. Olha aí, que bacana, cara, que legal. Muito obrigado. Eu me lembrei agora do teu enfim, ditado da mulher careca. E na minha terra, da onde eu venho, a gente fala que cavalo encilhado só passa uma vez, né? Não passa duas vezes. E é muito interessante, porque às vezes eu sempre falo, né? Dependendo da oportunidade que surge, é um podcast, é a gente fazer uma troca, fazer uma reunião, a gente nunca sabe o que de fato vai acontecer. Às vezes a gente pode, entre aspas, não acontecer nada. Mas eu sempre brinco que sempre tem alguém nos olhando, né? Então, em algum momento, aquilo ali vai gerar ou uma conexão futura, ou uma porta que se abre. E o Rodrigo é o cara que sabe aproveitar muito, seja a mulher careca, seja o cavalo encilhado, ele aproveita, porque... E é assim mesmo que os negócios vão se construindo, né? Porque, claro, tem o fator de contribuição muito forte, mas às vezes não é só o resultado imediato, aquele que a gente mede imediatamente. Sim. Mas é o impacto. E impacto a gente não mensura muitas vezes, né? Mas é uma coisa que vai construindo o negócio e vai fazendo a gente encontrar outras possibilidades que nem imaginava. Então, seja muito bem-vindo sempre. Bom, cara, tu sabe que a casa é tua aqui. Com certeza. Né? A gente tá sempre de portas abertas aí. Com certeza vamos fazer negócio. Bora. Que isso nos interessa muito, né? E tu gostou? Foi bom? Adorei. Foi bom pro senhor? Foi bom. Vamos repetir. Não, foi top, eu gostei muito. Muito bom. Senhoras e senhores, Rodrigo Baerle com a gente no Uma salva de Rodrigão. palmas. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado. Obrigado demais por ter topado aí, por esse bate-papo aí. Vai no ar daqui uns dias. Legal. Minha parça. Estamos sempre juntos, né? Curtiu? Foi bom? Foi maravilhoso, como sempre. Que maravilha. Depois da mulher careca. E do cavalo encilhado. Né? Vamos despedindo. Então esse podcast vai ao ar nos próximos dias. Fiquem ligados nas redes sociais, que em breve teremos novos episódios. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.